Legal. Bom, vamos falar então da pesquisa CNT-MDA também, que trouxe, né, divulgada hoje, trouxe números para o governo aqui do estado de São Paulo, números interessantes, olha só. João Dória e Paulo Scaff estão empatados na corrida pelo Palácio dos Bandeirantes. O tucano aparece em primeiro com 16,4% das intenções de voto. O MDBista vem colado em segundo com 16,2%. O atual governador, Márcio França, está em terceiro com 5%, empatado com o petista Luiz Marinho, que tem 4,8%. O Instituto também fez simulações de segundo turno e Paulo Scaff é o candidato que teve o melhor desempenho. Ele derrota todos os adversários, inclusive Dória. Vence o tucano por 29,7%, melhor dizendo, a 26,8%. O ex-prefeito de São Paulo tem o segundo melhor desempenho, venceria Márcio França e Luiz Marinho com folga nesse segundo turno. Ô Madu, vou começar esse tema com você. Bom, essa pesquisa deve ligar, na sua visão, o sinal de alerta aí para a campanha do Dória, que, claro, essa é a primeira pesquisa, né, CNT-MDA aqui no estado, mas se a gente comparar, pelo menos fazer um paralelo com outras pesquisas divulgadas, os dois estão empatados tecnicamente, né? Como é que você analisa essa corrida aqui ao governo do estado? Pois é, esse resultado me surpreendeu mesmo, Patrick. Essa foi o ponto da pesquisa, mesmo fazendo aquela ressalva. Eu acredito que dentro do universo mais geral, os paulistas ainda tenham, a grande maioria deles ainda tem a grande dúvida sobre quem votar. Dentro dos que já têm o seu voto, eu achava que o João Dória teria, assim, uma grande diferença, né, a seu favor. Eu fiquei muito surpreso com esse resultado do Paulo Scaff, que eu acho, sinceramente, do ponto de vista da política, um camarada que muito fraco mesmo. Ele tem o papel dele ao longo do tempo na política, e ele já está há algum tempo gravitando em torno, né, do ambiente político, é sempre secundário, é sempre uma coisa assim meio serviçal. Eu não consigo entender, né, essa resposta que ele obteve aí, praticamente empatado com o João Dória, que você pode fazer até 1 milhão de críticas ao João Dória. Agora, do ponto de vista, assim, de carisma, de conduta frente à mídia, né, 10 milhões de vezes mais midiático, enfim, eu acho que isso aí para o Dória é mais do que um sinal de alerta, é um alerta vermelho. Alguma coisa está errada na campanha do João Dória. Vera Magalhães, como é que você analisa essa corrida aqui ao governo? Pois é, eu acho que o Dória pensou que ia ter uma vida mais fácil, Patrick. Ele imaginou que ia ser um passeio como o daqui, da capital. Construiu toda a campanha baseado nos mesmos paradigmas, né? Fazer uma aliança grande, percorrer ali os lugares, primeiro vir como uma divisão Panzer para cima do PSDB e aniquilar os demais adversários, e aí fazer uma campanha baseada nessa estrutura que o PSDB tem de fato no interior. Então eu acho que isso mostra que não é o suficiente, ou que essa estrutura não está trabalhando toda ela fechada para o PSDB, o que é aí um motivo para os tucanos se colocarem suas barbas de molho. Eu acho que ele subestimou o impacto que teria o fato de ter deixado a prefeitura, para a qual foi eleita num inédito primeiro turno, com 1 ano e poucos meses de mandato, entendeu? Ele achou que isso sairia na urina, que as pessoas na hora H, tudo bem, o Dória fez isso, que pena, mas vou acabar votando nele assim mesmo. Não é mais assim. O voto não é mais assim. O eleitor, hoje em dia, se é a senhora do seu voto e depois cobra para aquele cara que ele votou. E eu acho que isso vai dizer muito sobre vários políticos nesta eleição. Tem essa história de que a Dilma está na frente para o Senado, de que o Aécio estava na frente para o Senado. Eu acho que à medida que a campanha rolar, não vai ser bem assim, né? Esses caras não vão ter vida fácil. Acho que o eleitor não vai dar vida fácil mais para nenhum político de carteirinha. E o Dória veio aqui e a gente ficou num embate interminável, ele insistindo nessa tecla boba de que não é um político e sim um gestor. Nada a ver, ele é um político, agiu como um político clássico, um político daquele de almanaque, ao deixar a prefeitura para a qual foi eleito, dizendo que cumpriria o mandato, que seria um gestor, que seria um administrador, que seria um CEO, e fazer política. Ele teria ido ser candidato a presidente se pudesse.
Não pôde, não conseguiu. Então saiu para o que pôde, que foi o governo do estado. Passou ao seu eleitor, passou ao morador da cidade de São Paulo a impressão de que sairia para qualquer negócio, até para administrar a venda da esquina, mas queria deixar a prefeitura. Isso é um péssimo sinal, é um péssimo ponto de partida para uma candidatura. Estou querendo dizer que ele não vai ganhar? Não, claro. Não, de jeito nenhum. É uma candidatura forte por essa estrutura que o PSDB tem e porque é fora de São Paulo, no interior, esse desgaste dele ter deixado a prefeitura não é tão grande. Mas não vai ser um passeio no parque como foi a eleição para prefeito aqui de São Paulo. Mesmo porque os adversários erraram naquela eleição. Deixaram ele correr solto achando que quem passasse contra ele para o segundo turno o desconstruiria ou enfrentaria no segundo turno. E aí ele ganhou no primeiro. Então eu acho que não vai mais ser assim. O Andreasa, talvez ele não seja mais o outsider, e talvez esse novo, dentro desse desenho que a pesquisa mostra, seria talvez o SCAF na percepção do eleitor. Você vê assim também? Enfim, a tua análise sobre esse levantamento. Antes eu queria falar um pouco sobre o SCAF. O Madureira fez um bom histórico da carreira político-eleitoral do SCAF. Mas esse mesmo histórico indica que Paulo SCAF se colocou à prova e a teste e se exibiu para o eleitor de São Paulo muitas vezes. E isso tem efeito. Por mais que você não ele tenha... tem recall, né, também. Tem recall, ele construiu um recall para si. E tem, evidentemente, a sua base política no sistema S, muito importante. Então, o sujeito se testou várias vezes e se colocou numa posição quase à espreita para uma oportunidade competitiva que se avizinha agora. Então o SCAF é um desafiante muito grande para um João Dória que nem é mais outsider, nem é um político com serviços prestados a apresentar. Do ponto de vista de percepção política, o João Dória está num limbo. A campanha dele agora, não digo que ele está fora de combate, tá? Tudo indica, inclusive, que ele vá para o segundo turno. Mas ele vai precisar trabalhar como não esperava. Ele foi vítima de uma mistura muito perigosa em política que o colocou nessa posição difícil, falta de humildade e falta de cultura política. O João Dória disputou uma eleição e tirou aquilo como sua régua, como se a eleição se ganhasse sempre no primeiro turno. Ganhar a eleição no primeiro turno é exceção. Mas quando você acha que se ganha no primeiro turno e que ganhar no primeiro turno é meta, o efeito inicial, imediato, é dinamitar pontes. E ele veio com um rolo compressor agressivo contra todos os adversários. Isso significa o seguinte, que ir contra o adversário é ir contra também o eleitor desse adversário. Em algum sentido, você afronta o eleitor desse sujeito. Indo para o segundo turno, e eu acredito que ele vá, ainda que o Márcio França cresça um pouco, vá na liderança para enfrentar o Paulo SCAF, ele encontrará todos contra si no segundo turno. E é isso que essa pesquisa mostra. Quer dizer, a posição do Paulo SCAF é muito favorável. Como reverter isso? O mesmo motivo pelo qual eu acho que o Alckmin crescerá. Tempo de TV. Tempo de televisão, uma coligação forte, operação da máquina regional do PSDB, que não é do Dória. Ele pode estar cortejando agora, mas não é dele. Ele não tem um histórico de relacionamento com essa máquina. Quem tem é o Alckmin. Daí porque eu acho que as chances do João Dória, ao contrário do que ele fez vender, que ajudaria o Alckmin, as chances dele estão em botar muito dinheiro nessa campanha, mais do que ele imaginava, para financiar sua condição, e pegar o Geraldo Alckmin e implorar para que faça campanha com ele interior adentro. Para ter alguma chance. Está difícil.